filosofia não é um milagre grego, e sim um orientalismo. Ela tem influências do Oriente e do Oriente distante, da China e da Índia, principalmente. Isso porque você tem que colocar uma questão primordial. A filosofia, que começa com Tales de Mileto em 624 a.C., ela estava completamente separada da mitologia, que era a religião, na época, de Homero, que criou a Ilíada e a Odisseia, sem escrever, e de Hesíodo, que veio depois, que fez realmente a teogonia e a cosmogonia, a origem do universo através da origem dos deuses. Eu tenho um vídeo aqui chamado Gaia e Nix, as deusas mães primordiais, que é a respeito de Hesíodo, falando exatamente sobre essa criação do universo, como ela se deu segundo Hesíodo. Então, por exemplo, Gaia é a Terra. Bom, como pode Tales de Mileto não ter sido influenciado por Hesíodo e sua mitologia, se para Tales de Mileto havia um princípio constitutivo de todas as coisas, que era para ele exatamente a água? Então não é que ele chame a água de deusa, mas ele coloca como uma força natural, da qual advém todas as outras, que transforma caos e cosmos, que pega o que estava desorganizado, ou seja, o caos, e ajeita direitinho nesse mundo, como nós conhecemos, que é exatamente o cosmos dos gregos. Então, eu não posso pensar, para mim, eu estou definitivamente convencido de que, para Tales de Mileto, se a água é o princípio constitutivo de todas as coisas, e para os pré-socráticos todos, eles têm princípios constitutivos das coisas, como Heráclito tem o fogo, os estudiosos, os filósofos e os cientistas que falam dessa questão, milagre grego versus orientalismo, eles querem, logicamente, determinar se a filosofia nasceu mesmo, é um milagre grego pura e simplesmente na Grécia Antiga, ou se ela tem origem no Oriente, não é? E é o que eu estou falando. Se ela é dissociada no seu início, com Tales de Mileto e os pré-socráticos, da mitologia, aí ela é milagre grego. Mas se ela não é dissociada, e eu penso que não, aí é orientalismo. Porque se Tales, no meu modo de ver, se baseia na mitologia, principalmente na mitologia de Hesíodo, para fazer a sua filosofia, ele se baseia em mitologia. E mitologia, na época, era a religião deles. Mitologia é um termo tardio para religião. É o Gênesis dos gregos. Ok? Então, é religião. É como se fosse a Torá, ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou simplesmente o primeiro, da Torá e da Bíblia. Gênesis. Não é? Então, Hesíodo era uma espécie de Moisés. Agora, se vocês param para pensar que mais ou menos naquela época já existia Buda, e depois de Buda, que fazia uma filosofia religiosa, porém independente de Deus, e eu aqui não acredito que Buda, não vou entrar nessa questão de Buda ser ateu ou não, eu só digo que Buda fazia uma filosofia que não dependia da existência de um Deus, de uma filosofia / religião, porque Buda era
nascido na Índia, e foi se criar, ou seja, fazer sucesso na China. Bom, na China já havia Lao Tzu, ou Lao Tse, que tinha uma filosofia religiosa, e isso é uma propriedade dos orientais. Enquanto que na Grécia, primeiro houve uma religião, que chamamos de mitologia, para depois começar uma filosofia carregada dessa religiosidade. No Oriente, não. A mitologia, a filosofia já é religiosa. Então, assim foi com o budismo, assim foi com Lao Tzu ou Lao Tse e o taoísmo, e foi assim com Confúcio, na China também, Confúcio e o Ren, a retidão de Confúcio, que pega e aplica na sociedade os preceitos usados por Lao Tse. Nós temos também o Zen budismo no Japão, isso sem mencionar a filosofia dos samurais e a filosofia do Kung Fu. Então, sem mencionar também, agora já mencionando, o brahmanismo, que é uma filosofia religiosa absolutamente brilhante e rica, e que não tinha como não influenciar não só o brahmanismo, como o budismo, o zen budismo, o confucionismo e o taoísmo. Não teria como o Oriente deixar de influenciar o que estava se passando na Grécia, já que existia realmente comércio entre essas regiões todas, da Grécia até a China e a Índia. Existia já navegação naquela época, havia troca comercial, seja por mar, seja fosse por mar, fosse por terra. Então o que acontece é que, junto com isso, vem também elementos culturais. E esses elementos culturais tanto trazem o Oriente até a Grécia, que Tales de Mileto, que também foi matemático, assim como Pitágoras, matemático e geômetra, é chamado pelo faraó, naturalmente egípcio, se é faraó, para ir lá medir as pirâmides, e assim Tales de Mileto faz o seu famoso Teorema de Tales. Assim como existe o Teorema de Pitágoras, existe o Teorema de Tales. Então, se a fama de Tales chegou até o Egito, se naquela época, tão longe de uma aldeia global, como eu citei no meu vídeo anterior, e tão longe de uma internet, não é? Tales de Mileto viveu 6 séculos antes de Cristo, nasceu em 624 a.C., ele foi chamado para o Egito Antigo para medir as pirâmides, e através de cálculo geométrico mediu a altura das pirâmides. Então, assim, não tem, no meu modo de ver, do que duvidar no que diz respeito a essa questão orientalismo ou milagre grego ou orientalismo. A filosofia, infelizmente, foi dividida entre oriental e ocidental. Por isso que inventaram essa questão de filosofia, milagre grego ou orientalismo, para dizerem que ela é um milagre grego, para dizerem que ela nasce de uma mitologia. Mas na verdade não. Ela nasce, no meu modo de ver, primeiro que não nasce de uma mitologia, mas nasce de uma religião, que para eles era religião. Ok? Então, a filosofia, ela é a mesma filosofia grega, é um orientalismo. E isso, no meu modo de ver, é a prova cabal que a filosofia não deveria desprezar a filosofia oriental
e nem haver essa divisão entre filosofia e filosofia oriental, principalmente depois que se começa a estudar a consciência e se chega à conclusão de que a consciência não é só lógica e razão, mas também instinto e intuição. Então, filósofos como Bergson e Edmund Husserl começam a estudar a intuição a fundo, coisa que os orientais já faziam há séculos e séculos e séculos.